E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e hoje a gente inicia uma nova temporada. E nessa nova temporada nós vamos falar sobre carreiras, sobre profissões. Não que na carreira passada não fosse, né? Porque os empreendedores lá também tinham suas profissões e a gente também contou um pouquinho das profissões de cada um. Mas aqui a gente vai procurar falar mais da profissão em si, não tanto da parte da gestão do negócio. E eu convidei para esse primeiro episódio a Cris Mello. Agora eu estava esperto, tá vendo? A Cris Mello, que é escritora, e nós vamos falar um pouquinho então de como é a carreira de escritora. Então a gente já começa com uma coisa bem diferente, porque não é todo mundo que é escritor, né? Bem-vinda. Obrigada por ter me chamado. Bom, há quem diga que todo mundo é escritor, só que alguns não escrevem. É um ponto de vista, é um ponto de vista. Todo mundo é um potencial escritor. É, não, mas como profissão, e eu acho que a gente pode começar por aí, porque realmente, né? Tudo bem, qualquer um pode escrever mesmo, é verdade. É, mas ter isso como profissão exige mais do que querer, né? É, eu acho que a gente pode começar por aí. Qual que é o caminho para ser um escritor profissional, uma escritora profissional? É, existe muita diferença e mesmo dentro da profissionalização existem vários caminhos, né? Agora, o que diferencia mais, eu já fui um... Porque, assim, é engraçado, quando a gente fala, eu sou escritora, né? Em que momento eu passei a ser escritora? Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a compartilhar o que eu escrevi ou quando eu publiquei um livro? Porque são três marcos que acontecem na vida de quem escreve, né? Uhum. Mas na verdade eu só comecei a me sentir escritora há pouquíssimo tempo. Primeiro porque eu sou formada em letras e quem se forma em letras é treinado para endeusar escritores, né? É uma coisa muito inatingível o escritor, não é para qualquer um. Então eu, escritora, imagina. Tanto é que eu sempre coloco nas minhas bios, está escrito que eu sou escrevedora, né? Porque para mim pesa menos falar que eu sou escrevedora do que eu sou escritora. Mas a profissionalização, a maior diferença, primeiro, o que você escreve não é só seu, né? Existe aqui um período enorme, gigantesco de dedicação, de horas, trabalhando, mas quando você se profissionaliza, esse texto não morre ali, ele não fica só com você, ou então você pega e distribui. Não, ele vai passar por um processo diferente, ele vai para a editora, aí outros profissionais começam a mexer naquele livro, tem o preparo do texto, que é a pessoa analisando o que você escreveu, ó, essa frase aqui acho que diz todo o resto, que tal a gente incluir mais uma cena aqui? É uma pessoa palpiteira, vai dando palpites no seu texto. Claro que o texto é seu e é uma conversa, uma negociação, nada é imposto, né? O direito ao texto é meu. Mas aí depois ele vai para uma revisão, depois ele vai para outra revisão, aí ele vai passar pelo processo de diagramação e isso não está no controle do escritor. Então eu acho que a maior diferença quando você se torna um profissional, primeiro é que você recebe para fazer isso, né? As pessoas te pagam para fazer, que é muito diferente, né? Porque muita gente no cenário brasileiro paga para publicar o livro. E aí, assim, não posso dizer que ele não é um escritor profissional. Claro que não. Ele também é que nem um empreendedor, ele está investindo no produto dele. Só que ele tem mais controle, né? Porque ele tem a distribuição, ele que vai cuidar do marketing, ele participa de todo o processo de escolha de capa e tal. Então, por isso que eu falo que a profissionalização do escritor, ela é muito diversa. Tem gente que só publica e-book, livro independente pela Amazon, por exemplo. No meu caso, eu sou escritora de editora. Eu nem tenho veia para ser autora independente, para falar a verdade. Então, no meu caso, o meu livro, depois que ele é comprado, ele continua sendo o meu texto, mas o objeto livro não é só meu. Ele é meu e da editora que está publicando ele. Então, muitas coisas ficam a cargo da editora e não comigo. Que, para mim, funciona. Para mim, tem que ser assim. Se eu tivesse que fazer tudo, talvez eu não tivesse braço, né? Para fazer tudo. Abrir o microfone.
Eu, eu anotei aqui, porque eu não sei nem se a gente dá conta de responder isso nesse primeiro episódio, porque talvez eu nem tenha pensado nisso. Bom, como de resto, eu não penso muito antes de vir para cá em coisa alguma, na verdade, né? A gente vem e vai fazendo junto. Mas quando é que alguém se torna profissional em alguma coisa? Qual é a linha que determina, né? É, que a gente vai ter que dar conta nessa temporada de fazer essa linha aí, né? Acho Porque que talvez quando deixa de ser um hobby, mas, quando aquilo deixa de ser um hobby, o, e aí passa a ser encarado como uma profissão. Eu acho que é mais o jeito que você olha aquilo do que outros fatores, sabe? Eu encaro a escrita de forma profissional hoje em dia, né? Embora eu ainda tenha muita liberdade criativa, escreva só o que eu quero, não me encaixe em nenhuma exigência e tal, mas quando eu vou fazer hoje, a primeira vez que eu comecei a escrever, eu não sabia nem se alguém ia ler aquilo. Escrevi para mim, escrevi sem comprometimento nenhum. Eu nunca sonhei em ser escritora, não era um plano na minha vida. Eu escrevi por desespero, desabafo, sei lá o quê. Não imaginava que aquilo seria um lido, que estaria na livraria. Eu pensei nisso. Agora, hoje, quando eu vou escrever um livro, eu já sei que ele vai ser lido. É um outro olhar. O meu comprometimento. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista e comprometida, mas hoje eu já sou, depois de, sei lá, 12 anos publicando livro, não dá para dizer que eu sou a mesma pessoa, que o processo é o mesmo. Não é. assim, né? Vai mudando, né? Com o tempo. Mas você estava respondendo e eu fiquei pensando nessa questão, né? Porque a carreira pode ser a carreira quando eu decido que vai ser, né? Então, quando eu decido que eu vou fazer uma coisa, aquilo pode também passar a ser uma carreira mesmo antes de você é, receber por aquilo, né? Porque se eu realmente estudar e começar a fazer aquela coisa com alguma intenção, talvez esteja na intenção, talvez esteja na intenção, porque um hobby, ele não tem porquê, né? Um hobby. Aí eu faço porque faço, não quero chegar a lugar nenhum, é só para eu por prazer, né? Mas quando começa a ter um porquê que vai levar a alguma coisa, aí talvez esteja aí o início de uma coisa que a gente possa chamar de uma carreira. Porque aí profissão, aí falar, não, profissão aí está muito ligado a eu vivo disso, né? É, Sim. né? Sei lá, um músico pode ter uma carreira de músico e não ser a profissão dele músico, né? Dá para ser, né? Pode ser advogado e ter uma carreira de músico, porque ele toca à noite lá, tal, talvez não viva disso. Vamos ter que pensar sobre isso. E você falou de passagem. Quanto, mas eu não sei se ficou bem respondida a primeira questão lá. É, qual que é o caminho? Eu estou lá ouvindo agora e ouvindo, né? Enfim. E, e eu tenho esse desejo, né? Deve ter um monte de gente que tem esse desejo, enfim. Sim. Deve ter uma galera que tem esse desejo. Por onde começa? Qual é a primeira coisa? Sei lá, qual é o primeiro passo? Bom, eu vou contar a minha jornada, que não é muito comum. Eu não sou doida de dizer que a minha história dentro desta carreira é o que acontece com a maioria, não é. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é escrever. Quando você está chegando no mercado, você não chega com um projeto de livro, você tem que chegar com o livro pronto. As editoras não costumam analisar um projeto. Por exemplo, hoje, antes de começar a escrever um livro, eu faço um projeto do livro e apresento esse projeto. E escrevo o livro se ele for contratado ou não. Hoje, lá atrás, no começo, quando você vai se apresentar, inclusive tem gente que publica independente, tenta fazer esse livro ter um bom desempenho para chamar a atenção de editora. Então, primeiro você tem que ter o livro, você tem que escrever. É o primeiro passo.
O segundo hoje em dia, o mercado ele é muito mais. Até o mercado se profissionalizou. Porque quando eu comecei, eu escrevi um livro, tinha para onde mandar. Porque não tinha escritores brasileiros que não fossem vencedores de prêmios de literatura, jornalistas ou famosos que publicavam livros. Não tinha autores nacionais assim, a não ser também autores de livro juvenil, né, infanto juvenil, que sempre tem um mercado aí em escola, não tinha. Então você tinha, por isso que muita gente acabava pegando o caminho de pagar para publicar. Tem muita editora que você vê nas livrarias e nem sonha que aquele livro, na verdade, não foi investido pela editora e sim pelo autor. É um caminho. Se você acreditar no seu produto a ponto de achar que vale o seu dinheiro, é um caminho muito viável, utilizado por muitas pessoas, e algumas pessoas pagaram para publicar o primeiro, chamaram atenção e hoje são contratados. É um caminho. O segundo caminho é você ser independente. Hoje existe a Amazon que te permite publicar um livro por semana na plataforma. E tá tudo bem. E tem gente, eu conheço gente que vive de livros publicados na Amazon. É outro caminho. Agora, não, eu quero ser um autor tradicional, eu quero ter uma editora, eu quero ver os meus livros na livraria, o que eu tenho que fazer? Hoje em dia, existem os agentes literários. E esses agentes literários, eles não estão pegando só gente da alta literatura, ou gente que é jornalista, famoso e tal. Então, você, com um agente, também aumenta as suas possibilidades de ser lido pelos editores. Eles recebem, vai lá, e ficar de olho. Bom, você tem que ficar de olho no meio, né? Se começar a seguir as editoras no Instagram, grandes e pequenas, não vai lá só nas tradicionais, né? Começa a seguir editoras menores, porque de vez em quando eles abrem concursos também. Eles recebem originais de pessoas que nunca publicaram e escolhem um para publicar. E, inclusive, isso tem sido um método das editoras mais tradicionais. A Companhia das Letras fez isso. Publicou um rapaz que era blogueiro de literatura e hoje ele tem 3 livros lá na casa. Ele, né, não foi só uma promessa, ele vingou. Então, hoje, existem muitas possibilidades de publicar um livro e é muito mais fácil do que há 12, 13 anos atrás. É fácil? Não, não é fácil. É uma enxurrada de livros, né? Imagine você chegando na livraria, tem um monte de livro publicado, né? Imagine que cada editora publica 1, 2, até 5 por mês, né? Durante um ano. Então, o funil é... E ainda assim se publica muitos livros por mês. Então, imagine se isso fosse, né, super acessível. Não é. Não vou dizer que é fácil, mas não é impossível. Na verdade, como um monte de coisa ficou mais fácil fazer, né? Como você disse, Sim. qualquer um. E aí eu acho que é quase qualquer um mesmo, né? Consegue ir lá, escrever alguma coisa e publicar online, sei lá, em qualquer lugar. Eu tenho uma pessoa, inclusive, que me segue no Instagram, que de vez em quando ela vem no meu direct me vender as poesias lá que ela faz, tal. Ah, eu tenho, tal, né? Uhum. Então, quer dizer, hoje, bom, fazer em si não é difícil, né? O difícil é você ser publicado ou mesmo dentro desse universo online digital ser reconhecido e ter público e tal, né? Mas eu até quero falar sobre isso, mas um passo atrás, assim, e como é que aprende? Porque, lógico, a gente fala assim, qualquer um pode escrever. Pode, né? Realmente, qualquer um pode escrever. Mas tem uma técnica, né? Tem tem um jeito de fazer, né? Eu não quero desencorajar, né? Quem quer pegar o papel e a caneta e sair escrevendo. Não, não é isso. Mas como a gente, de certa maneira, quer dizer que existe um caminho, tem uma coisa a se aprender. Onde é que se aprende essa coisa? Fora a inspiração, o talento, a vontade de fazer, assim, como é que se aprende assim? Olha, é, um bom livro se começa assim, se anda assado, se amarra de tal forma. Como é que a pessoa aprende isso? O que que ela estuda? Como é que ela Eu vou ter que me levantar para pegar uns livros aqui. faz? É,
Eu sempre falo, é, tem um manual de escrita, na verdade não é um manual de escrita, é um depoimento de escrita do Stephen King, que se chama Sobre a Escrita. E eu gosto muito desse livro, porque, na verdade, ele não tem intenção de te ensinar nada, mas ele conta a trajetória desse escritor. E Fazer toda uma vez que coisa que eu passear não... no... Peraí, deixa eu fazer uma coisa que eu não faço normalmente, mas é porque isso é importante. Vou te interromper. É porque você pegou o livro e eu só quero fazer o link, assim, ó. Ela vai explicar aí, mas depois você vai ver que vai ter o canal dela marcado aqui, e eu sei que tem um episódio lá no canal que ela fala desse livro aí. Então, se você achar legal o que ela vai falar aqui, aí depois você vai lá e aí você vai ver mais completo, um episódio todo lá explicando. É só para a gente não esquecer de falar isso. Eu sempre falo desse livro porque essa coisa de, ó, não vamos deixar o livro inatingível, mas também vamos falar que a escrita é uma coisa séria, entende? Quando eu digo que o livro qualquer um pode escrever, é porque nós somos contadores de história. Acho que o estilo narrativo é o que a gente mais usa no dia a dia. Você chega em casa, você conta o que aconteceu no trabalho. Você chega no trabalho, conta o que aconteceu em casa. A gente está contando história o tempo todo. Só que, claro, disso para um livro é um salto, né? Não é tão simples assim. E o Stephen King, ele fala que o que te motiva a escrever não interessa. Você pode querer escrever para desabafar, para impressionar uma garota, tudo bem, não importa. Não precisa ter uma grandiosidade na sua intenção. Você não precisa querer mudar o mundo. Mas é a escrita. Não é secar o cabelo, não é lavar o carro. Respeita. É mais ou menos isso. Porque você vai pôr num papel, você vai eternizar aquilo, e você vai querer publicar, e você vai roubar horas da vida da pessoa para te ter. Você tem que encarar isso com certa seriedade. Não pode ir, né? Isso me toca muito, porque é como eu vejo a escrita. Eu acho que a escrita, ela não precisa endeusar, você não precisa ser um canônico para escrever, mas se você se propuser a isso, faça com comprometimento. Tá, como? Existem inúmeros livros, é, Ofício de Escrever, palavra por palavra, o próprio sobre a escrita de Stephen King, e tem esse que é a Bíblia do escritor, que é a jornada do escritor, que fala da estrutura mítica para escritores, conta, explica o que é a jornada do herói. Todo mundo que quer escrever tem que ler esse livro, nem que seja para discordar dele. Eu falo que você tem que conhecer as técnicas, nem que seja para subvertê-las. Porque aí é intencional. Tudo que você tem que fazer no livro é intencional. Não pode ser porque eu não sei, entende? E outra coisa, eu escuto muito assim: eu queria ser escritor, meu sonho é ver o meu nome na capa do livro, mas eu detesto língua portuguesa. Complica. Porque é seu material de trabalho. Imagine você construir uma casa sem tijolo, né? Sem blocos, não tem como, né? Você tem que conhecer seu idioma. Você tem que saber escrever gramática, você tem que saber, porque quanto mais recursos você tiver na manga, mais poder você tem sobre o texto, né? Mais bonito você deixa. Transformar sentimentos, ideias em palavras já não é uma coisa fácil. Se você não tiver recurso, muito difícil. Então, assim, se você quer ser escritor, você tem que entender do seu idioma. Não tem jeito, não tem para onde escapar. Você pode ler diversos manuais de escrita e você pode fazer cursos de escrita. Aí a minha história difere um pouco também da maioria. Eu tenho muitos amigos escritores hoje em dia e eu sei disso porque todos eles, olha, praticamente todos eles, se tem algum que não fez, eu não me lembro aqui agora. Eles fizeram curso de escrita criativa. É uma coisa que hoje tem tudo. Antigamente também tinha só gringo que dava, hoje em dia não. Tem escolas inteiras voltadas para escritores. Tem até final de semana de imersão, de escrita. Eu nunca fiz. Por quê? Porque a minha jornada é um pouco diferente. Eu venho do curso de letras. Então, eu acho que a técnica da escrita, quem me deu foi o curso e a pós-graduação. Assim, tanto é que eu vejo o livro de uma forma diferente. Os meus livros são divididos em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, que é a divisão de um texto dissertativo. Não é nada baseado em escrita criativa, né? Mas é assim que funciona para mim. Se eu disser que eu não tenho técnica, é mentira. Mas a minha técnica veio de um lugar diferente da maioria dos escritores. Por quê? O curso de letras não forma muitos escritores. A gente não é incentivado a isso. A escrever principalmente ficção. A gente é incentivado a escrever o quê? Artigos, né?
artigo científico, são textos dissertativos, que você se separa um pouquinho mais emocionalmente. Então, não tem muito. Hoje em dia até que tem mais, mas quando eu cheguei, eu era a única que vim de um lugar diferente. Mas existem, se você quer ser escritor e quiser se especializar, tem um monte de curso de escrita criativa, que ajuda muito. E aí, você conhecendo o seu estilo, você vai descobrir suas dificuldades. Depois que eu publiquei meu primeiro livro, eu percebi que eu tinha dificuldade, por exemplo, em cenas muito longas com diálogos. O meu primeiro livro ele era mais introspectivo, mais preso nos pensamentos da personagem. Eu tinha páginas e páginas e páginas sem diálogos, o que pode transformar a leitura um pouquinho mais cansativa para alguns, porque o diálogo ia dar um desafogo assim no livro, porque é uma leitura que corre mais rápido. Então, como era uma dificuldade minha, o que eu fui fazer? Eu fui estudar roteiro de cinema, porque o roteiro é baseado todo no diálogo, né? Então, era uma coisa que eu precisava e fui buscar. Conforme você vai escrevendo, se você tiver esse distanciamento de analisar o que você faz, você vai descobrir o que você precisa. Mas eu vou falar o que eu também falo para os meus jovens amigos que querem se tornar escritor. Os manuais existem, eles precisam ser consultados, mas eles não podem ser uma regra. Porque se você for transformar a sua escrita em trabalho burocrático, você vai perder metade da riqueza do que você pode fazer e da sua especificidade. Eu vou falar, por exemplo, uma regra dos manuais, tá? Que revisar é cortar. Todo mundo diz isso, que um escritor, quando revisa o livro, ele tem que enxugar, ele tem que cortar, ele tem que tirar. Eu tô há 12 anos em editoras, então os meus livros nem são revisados por mim, apesar de eu revisar infinitamente. Toda vez que o meu livro é revisado, eles pedem para eu acrescentar coisa. Ah, estica um pouquinho essa cena. Ah, descreve esse lugar para mim. Ah, vamos. Por quê? Porque eu sou uma escritora mais objetiva. Eu não gosto muito de enrolar. E às vezes isso me deixa objetiva demais. Então você vê, o manual manda cortar, mas no meu caso, toda vez que eu tenho que revisar texto, eu tenho que escrever mais. Então, eu tenho que conhecer as regras, mas eu tenho que também me conhecer e saber quando ela não se aplica a mim. Entende? Sim, eu tava pensando assim, às vezes, agora eu aprendi a anotar, porque senão depois eu perco o fio da meada, porque às vezes vocês estão falando aí e às vezes não é só uma coisa, aí eu não consigo guardar todos, então agora eu vou anotando. Tem um ponto lá atrás que eu quero voltar ainda, mas tem uma questão que você falou da questão de a pessoa não entender muito bem a língua, daqui a pouco não escrever muito bem e tal, né? Aí tem uma modalidade que é a pessoa fazer uma espécie de coprodução, né? Tipo, contratar alguém para escrever aquela história para ela, né? Ela tem a história, a história é boa, ela quer contar, mas ela não tem um jeito para fazer isso, né? E isso não é tão incomum, né? Eu já vi algum. É lógico que tem alguns livros que eu li que eu não sei se a pessoa só contou e outro escreveu, mas é bastante comum, principalmente em biografia, né? Biografia normalmente tem alguém que, mesmo quando foi autorizado, tal, e a pessoa faz junto e tal, muitas vezes não é ela que escreve, né? Ela Sim. tem um parceiro que é uma alternativa, né? Porque eu pensei nisso bem na hora que você falou da questão de construir a casa lá, tal, né? No teoria, dá para chamar um pedreiro, né? Dá para chamar um engenheiro. Você tem a ideia é boa, mas você não é um profissional naquilo, né? Então, às vezes, é melhor chamar um profissional aí, né? Ao invés de daqui a pouco tentar fazer uma coisa que você não sabe fazer, né? Porque aí é aquela coisa do respeito, né? Inclusive, você falou de passagem. Poxa, eu não sei fazer. Eu acho que eu tenho uma história boa, eu tenho uma técnica boa para contar. Eu acho que isso, aliás, é o que mais acontece, porque história nem tanto, mas a questão da pessoa ter lá uma técnica, um método, alguma coisa, e ela quer pôr aquilo num livro lá para comercialmente, enfim, ajudar em alguma coisa e tal, e aí acaba fazendo de um jeito que não é o jeito de fazer. Então, tem essa alternativa, né? É lógico que deve ser uma alternativa que aí já não implica só em querer fazer, né? Precisa ter
o recurso, porque você vai ter que pagar alguém para fazer, ou achar alguém que acredite na tua história e ache, pô, legal, vou investir nesse projeto aqui, e aí depois, enfim, explica como é que funciona, né? Que eu estou também querendo explicar uma coisa que eu não sei como é, né? Tem dois tipos de livro dessa maneira. Tem um que acontece muito em biografias, que sai o nome da pessoa, normalmente famosa, e aí sai menorzinho lá, o biógrafo, né? Que como se tivesse sido escrito em conjunto e tal. E aí, nesse caso, é uma parceria, é dada a autoria para o autor que participou e tudo bem. Existe um outro caso, que vamos imaginar, uma suposição, uma adolescente fica muito famosa, tem uma história de vida muito interessante, viraliza na internet, e aí a editora fala, cara, um livro dessa menina poderia trazer um público bacana pra gente, vamos atrás dela. Ó, a gente quer um livro seu, mas eu não sou escritora. Não, tudo bem, você conta a sua história, contrata um ghostwriter, que é um cara fantasma, e ele vai escrever o livro e cobrar por isso, e a autoria vai sair dela. Na capa do livro só sai o nome dela, entendeu? É como se ela tivesse escrito. Isso existe muito. Eu tenho amigas que vivem de fazer ghostwriting. Principalmente livros de pessoas famosas, de pessoas jovens que acabam lançando livro, mas que não escrevem livro. Então, se contrata esse profissional, dá o escopo para ele faz entrevistas. É parecido. E livro de ficção também, tá? História, não só biografia. Mas aí ele escreve, ele cobra para fazer serviço. Aliás, é um serviço caro, não é barato, porque ele não vai ter direito autoral sobre esse texto. Ele está abrindo mão do direito autoral. Então ele tem que ser muito bem pago para fazer isso, porque ele vai receber uma vez só. E aí ele cede a autoria e sai a autoria com o nome de um autor. E isso existe, é comum. E tem gente que vive disso também. É escritor, mas nunca tem o nome na capa. Eu fiz umas caretas aqui e o pessoal não viu, porque nessa hora a câmera estava só em você, a gravação estava só em você, né? É porque não que eu não entendi a explicação, não entendi o porquê que alguém faz isso, mas tudo bem. Porque assim, né? Vamos lá, se eu tenho uma baita história, a história é minha, né? Tudo bem. Agora, eu querer dizer que eu escrevi, eu acho meio. É a mesma As coisa que, poxa, pessoas fazem coisas. se tivesse um filme sobre a minha história escrito por Stephen King, qual o problema Tudo disso, bem. né? Não, não, e assim, é lógico, aí pode parecer porque a pessoa é famosa, mas tá, tem um livro sobre, ou tem um filme sobre mim que quem fez foi a Maria da Graça, sei lá. O lance não é a história, quem escreveu é o técnico envolvido, deveria ter o nome, tal qual nos filmes mesmo, né? Passa o letreirinho lá, quem fez isso, quem fez aquilo, todo mundo é parte do processo. Eu achei, assim, putz, deve ter um monte de gente que faz isso, mas enfim, Um azar. monte. Eu achei meio pequeno fazer isso, sabe? Assim, Mas, tipo, não, olha, eu não, descobri. não chamar alguém para escrever. Isso aí eu acho bem tranquilo, assim. Mas querer passar como se você tivesse escrito, eu achei meio desnecessário, eu acho, sei lá. Sim. E assim, olha, mas depois que eu comecei a publicar livros, eu descobri que ter o nome numa capa mexe muito com a vaidade das pessoas. É uma coisa egocêntrica mesmo. Então, eu já conheci gente que não tinha muita história, não gosta de língua portuguesa, acha revisar um problema. Ai, mas meu sonho é ver o meu nome na capa do livro. Como se aquele objeto materializado com seu nome na capa fosse maior do que o processo, maior do que todo o resto. Então é uma vaidade mesmo. É. E tem esse Tem lado e tem o um nome lado muito sozinho, né? comercial mesmo. Né? Um lado muito Tem o comercial nome, mesmo, que a editora contrata. e tem o nome sozinho, né? Porque eu até acho, eu Sim, entendo querer ter o nome, isso aí bem tranquilo, assim. é. Não me pega em nada, tá? Só a história é minha, eu quero contar a história, eu quero meu nome lá. Tudo bem, tá tranquilo, né? Mas escrever ali que é uma coprodução, que é um trabalho em conjunto, realmente, do meu ponto de vista, eu não sei E qual é é o muito problema real com isso. isso, mas enfim, cada um, cada um. É, talvez agora já tenha um pessoal que me odeia, mas enfim. Mas, cara, se você fez isso, tem um motivo, enfim,
Não, esse pessoal costuma ser bastante inatingível, assim, são pessoas Não, grandes, também, gente. e também, às vezes, o fato de eu não alcançar e não entender não quer dizer que está errado, né? Eu não alcancei e não entendi. Talvez alguém que fez para e me explica e eu entenda. Sim, veja Nesse, sentido. nesse micro momento aqui, como a gente não prepara nada, eu não alcancei muito. É lógico que eu alcancei a questão comercial, né? Não sou bom, mas eu não alcancei assim a questão da necessidade mesmo, da necessidade. Mas enfim, se fosse ao contrário, por exemplo, olha, eu sou um escritor e eu não tenho muita relevância e tal, mas eu vou contar a história de alguém e aí o nome dessa pessoa vai me funcionar, aí talvez fizesse sentido. Mas deixa eu Olha, isso. falar, pode falar. Não, é que isso me faz pensar no mercado editorial como um todo, que é um mercado de cultura num país difícil, então, que é um mercado que é muito frágil. Então, como eu estou nessa há muitos anos, eu já vi muita coisa. Por exemplo, teve uma época que a gente dividia espaço na livraria. Dividia não, ficava encolhidinho, perdeu espaço na livraria para lápis de cor, porque virou uma febre aqueles livros de colorir para adulto, Jardim Secreto e tudo mais. Então, assim, começou a brotar livro de colorir de tudo quanto foi editora, de tudo quanto foi autor, lápis de cor, e a gente não tinha espaço na livraria, porque tinha que ter lápis de cor para incentivar as pessoas a pintar. Porque o mercado é frágil, ele precisa vender alguma coisa muito. Então, eu passei por várias ondas. O mercado, ele é feito de ondas. Teve a onda do livro de colorir, teve a onda dos youtubers, teve onda de livro de adolescente, de pessoas muito jovens. Tem a onda de livro de atividades, como destrua esse diário. Cada página é uma atividade que você tem que fazer. Então, assim, o mercado, ele se apega nessas coisas para entrar muito dinheiro de uma vez. Para mim, tá tudo bem. O lance é você sobreviver às ondas, entende? Não, olha, eu sobrevivi à onda do livro de colorir, ainda tem livro, consegui publicar livro, eu sobrevivi. Então, se a onda é, por exemplo, livro de youtuber naquela época, e tem uma garotada de 14 anos, que eu quero o livro dessa pessoa, e ele não escreve, isso, entende? É uma visão muito comercial. E eu entendo que as editoras precisam dessas ondas para sobreviverem, mas entendo também que você não pode se perder nessas ondas, porque senão você vira uma editora só disso. E eu conheço casos também de livros desse tipo que são incinerados, tá? Começa a sobrar muito e para não ficar feio porque não vendeu, taca fogo. Então, assim, é um mercado muito complexo, muito específico, no qual exige muita paciência para quem quer permanecer nele, e você vai ter que lidar com essas coisas, que você tem que garantir o seu espaço ali, esse espaço é meu, mas eu vou flutuar nessas loucuras que acontecem de vez em quando. Enfim, eu tô tentando aqui, lógico, é que quando a gente está falando de uma carreira, né? A gente está a ênfase é essa, porque lógico, como um negócio está tranquilo, né? Se contratar alguém, vai vender lá, tal, aí o modelo de negócio é tranquilo para mim entender. Agora, lógico, se você opta em ir por esse lado, aí você não tem uma carreira de escritor porque você não escreve. Então, Exato. aí você poderia estar na outra temporada lá, né? Porque aí você é um empreendedor, você contrata alguém, faz alguma coisa e você vende essa alguma coisa e tudo bem. Aí é outra coisa, não é uma carreira de escritor, né? Uma carreira de empreendedor, sei lá. Mas tá, eu acho que vamos seguir adiante. Depois eu entendo isso melhor. Mas o que eu tinha notado lá no começo, assim, é que eu vejo isso com vários, com a comunicação de um modo geral, né? Porque livro, o próprio podcast aqui, canal no YouTube, série, TV, ficou tudo um pouco mais fácil de fazer, né? Bem mais fácil, né? Então, quer dizer, hoje, para você ter um programa,
audiovisual, você tinha que estar numa TV ou tinha que estar num rádio, né? E isso era do 1%, do 1%, do 1%, do 1%. Era uma coisa muito difícil, né? Assim como escrever um livro também, né? Ou escrever jornal, enfim. Essas coisas eram muito restritas, elas eram. Era difícil vender um livro, era difícil vender um livro, mas era muito restrito você conseguir fazer essas coisas, qualquer uma dessas coisas. E algumas dessas coisas foram democratizadas, vamos dizer assim, né? Muita gente, ou quase a totalidade das pessoas, tiveram acesso a fazer isso. O que é legal por um lado, mas ele cria uma situação que onde tudo concorre com tudo, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: é que era mais difícil você ser escritor, mas uma vez sendo, era mais fácil você ser lido. Era mais difícil você ter um programa, mas uma vez tendo, você seria quase que inevitavelmente visto, porque tinha lá 4 emissoras de TV, né? Você tinha uma chance em 4 de a pessoa ver você, né? Não tinha muitas outras opções. E hoje, ok, eu vou ali, monto essa estrutura mequetrefe aqui, faço um programa, boto lá. Só que a pessoa tem que escolher em detrimento de ver a Netflix, de ler o Stephen King, de ir no cinema, de pedir um iFood. Quer dizer, ela tem. A iFood, se quiser me patrocinar, foi de graça essa, mas, enfim. A Faber-Castell não vai me patrocinar, porque a gente, né? Mas o iFood, se quiser, pode ser, eu não fico chateado. Mas, enfim. É, a concorrência com conteúdo ficou quase que insano, né? Hoje você concorre, você pode ter o seu conteúdo, mas você está concorrendo em tempo e espaço com, sei lá, milhares de coisas, né? Aí eu vou ter que responder de novo com duas vertentes. Primeiro, só dentro do universo de livros. Dentro do universo de livros, hoje está mais fácil. Por quê? Porque há 15 anos não tinha um espaço para leitura, escritores de entretenimento brasileiros. A gente consome muita literatura estadunidense. Muita. Tudo que se publica nos Estados Unidos tem muito mais chance de chegar aqui no Brasil com um selinho de mais vendido, como se isso indicasse qualidade e as pessoas comprarem. Então, a nossa maior briga era ter espaço e mostrar que a gente podia fazer livros tão bons ou melhores do que gringos. Essa foi a primeira briga. Quando eu estava lá na editora pequenininha, e hoje, se você for numa Bienal do Livro, você vai ver um pavilhão inteiro só de escritores independentes, esse cenário era como se fosse, ó, aqui são as grandes, aqui são as pequenas, vocês vão continuar fazendo o que vocês fazem, a gente vai continuar com a gente, fazendo o que a gente faz e tudo bem. Só que esse pessoal de editoras pequenas e independentes, esse pessoal começou a pegar uma fatia do mercado. Por exemplo, quando eu fui publicada, em janeiro de 2012, eu tinha 30 seguidores no Twitter, eu sou filha de professora e de uma pessoa que tem um trabalho profissional, eu não tenho nenhum artista na minha família, eu não tenho nenhum padrinho, eu não tenho nada. Eu entrei no Twitter, uma editora minúscula, nova, falou, olha só, essas são as nossas regras de publicação. Eu olhei e falei, meu livro se encaixa, preenchi a papelada e enviei. É atípico, porque 2 dias depois eu estava assinando o contrato, porque eles gostaram do livro, e eles me publicaram com uma empolgação, como se tivessem achado um talento imenso, e eu vendi 1.000 livros em um ano. Isso, para um autor pequeno, independente, é muito difícil. Livro físico, sem estar na livraria, sem estar vendendo na Amazon, vendendo no site da editora e em feira de livro. E por que eu estou contando isso? Não é para me gabar, é para mostrar o porquê o mercado mudou. Porque isso estava acontecendo só comigo. Estava acontecendo com outros escritores brasileiros. Bom, mas esse pessoal aí está tomando uma fatia do mercado para eles, né? Aí as editoras grandes começaram a abrir os olhos para a gente.
E aí eu tenho que citar o nome do Thiago Milacher, que hoje nem está mais no mercado editorial, mas que foi um revolucionário, porque ele começou a olhar para esse pessoal. E falou, não, e ele estava numa editora muito grande na época, uma editora que tinha distribuição no Brasil inteiro, você chegava no Franco Assado, no meio da estrada, tinha livro seu vender. Né? Assim, vendia livro a rodo, ele começou a contratar a gente. Então, hoje é melhor do que antes, porque agora você vai ver em toda editora tradicional e grande desse país, pelo menos 2 escritores nacionais. 2, 3, toda editora grande no país tem seus escritores nacionais de entretenimento. Assim, gente, eu falo literatura de entretenimento porque são pessoas que escrevem livros, vendem livros e não necessariamente ganharam prêmios ou são considerados alta literatura, sabe? Porque tem 2 nichos, né? Quando você escreve alta literatura e ganha um prêmio, é mais fácil você conseguir espaço em editora, e sempre foi, né? Mas quando você escreve um livro, como o Nicholas Sparks, eu cheguei sendo comparado ao Nicholas Sparks, que é um best-seller de romance, que tem um monte de livro aí adaptado, ele só escreveu Diário de uma Paixão, Noites de Tormenta, esses filmes todos. Você entra na Netflix e colocar Nicholas Sparks, eu acho que sai uma categoria toda dele. E assim, olha, tem uma pessoa aqui que escreve histórias desse tipo, mas que a pessoa não tá na casinha da cerquinha branca lá nos Estados Unidos, ela tá aqui em São Paulo. É uma pessoa que pega metrô, ela tá aqui no interior. Vamos falar da gente, por que não? Então, hoje, quando se tratando só de livros, eu seria injusta dizer que antes era melhor, porque antes a gente não tinha espaço nenhum e hoje a gente tem. A gente continua brigando com gringo, a gente ainda sofre preconceito. Eu comecei minha carreira com um nome meio gringo, fingindo que era gringa, e vendia mais livro. Depois eu assumi a minha nacionalidade. Eu lembro que quando o Enquanto a Chuva Caía, que é assinado ainda como Christine M., e foi publicado pelo Thiago Milacher na Novo Conceito, as pessoas compravam o livro e punham resenha e colocavam assim, nossa, eu fiquei surpresa quando eu comecei a ler o livro e ver que os personagens estavam em São Paulo. Porque você sabe que o livro é gringo, que é o que está acostumado, né? E então, só livros hoje é melhor. Agora vamos passar para o entretenimento geral, que aí é outra coisa. De todos os tipos de entretenimento, eu ouso dizer que o livro é o que exige mais da pessoa. Porque vamos pensar em música. Você, mesmo quando não quer a música, passa num carro, você vai numa festa, toca no rádio, você, daqui a pouco tá cantarolando a música e fala, gente, como é que eu sei essa música? Mesmo que não seja o seu estilo, mesmo que você não goste. Né? Um cantor, ele lota um estádio lá com 30, 50, 60 mil pessoas, todo mundo escuta as músicas favoritas, as que não gostam, e é isso, vai escutar. As séries, as pessoas já tinham o hábito da televisão, porque por muito tempo a televisão foi a única forma de entretenimento para o público geral, né? Então, assistir as telas já é um hábito cultural, principalmente brasileiro. Então, passar para a Netflix foi uma coisa natural, né? Ainda mais que agora eu não preciso ver comercial, escolho o que eu quero assistir na hora que eu quero, né? Não tem aquela coisa de vou perder o capítulo da novela, não se pode dar. Então, só facilitou. Agora, o livro concorrer com tudo isso é quase uma luta injusta, né? Primeiro, é um entretenimento que exige solidão. Não dá para ler livro conversando, não dá para ler livro interagindo. Ele exige que você se isole, que você foque, que você preste atenção. Livro, você entra na livraria, a cada mês vai ter os lançamentos, o seu livro tem 30 dias de destaque. Depois desses 30 dias, ele vai para uma prateleira, a não ser que ele vire best-seller, ele vai para uma prateleira e vai dar espaço para os novos lançamentos. Então, naqueles 30 dias, alguém tem que entrar na livraria e decidir pelo seu, ao invés de todos aqueles. Aí o livro vai para casa. Aí você tem que torcer para a pessoa não colocar ele numa prateleira ou numa mesa e deixar ele ali para ser lido depois. Ela tem que pegar o livro, ela tem que abrir o livro e ela tem que me dar muitas horas da vida dela para me deixar contar tudo que eu tenho para contar. Então, é um trabalho mais demorado, é um por um, né? Não tem como você atingir uma massa. Então, não tem como exigir uma performance de um livro dos outros tipos de entretenimento. Às vezes acontece, às vezes um livro viraliza, vende 20 mil cópias e tal, mas isso não garante que esses 20 mil livros serão livros assim também. Porque comprar não é ler. E fora que a gente conta que cada livro sobrevive a 10 leitores. Cada livro você pode contar quase 10 leitores, cada livro vendido. Então, assim,
É um livro, é um entretenimento refinado. Não dá para querer que. E assim, eu falo para a editora: o meu trabalho, a minha parte, só começa quando a pessoa abre o livro. Se ela vai escolher o livro pela capa, pela sinopse, pela posição que ele está na livraria, pelo marketing que está no site, tudo isso não é comigo, não é trabalho meu. O meu trabalho só começa quando a pessoa abre o livro. Então, até para chegar, até para chegar na minha parte, leva um tempo. É uma relação diferente, né? É que é o É. tipo é o tipo de conteúdo. Eu não gosto muito de termos mais fácil, mais difícil, porque aí cada um, né, enfim. Mas é um conteúdo que, lógico, é que nem você disse, a quantidade é bem menor do que outros conteúdos, né? Mas a profundidade da relação é maior, né? A qualidade, né? Porque, lógico, se eu vou comparar um livro com, sei lá, vídeo no YouTube, é lógico, aí você vai falar, o vídeo do YouTube foi visto 2 milhões de vezes e um livro foi lido, sei lá, 10 mil vezes, não sei, né? Um livro, Uhum. Sim. né, 10 mil vezes. Mas, para mim, pessoalmente, os 10 mil vezes tem muito mais peso do que as 10 milhões de views lá no vídeo do YouTube, porque a relação que se criou ali era. Opa, esse era barulhento. É infinito. Eu não sei se saiu no microfone, eu tenho um monte de filtro aqui, aí passou um. Sei lá, um coruja. É, mal comparando, é que nem, por exemplo, aí eu vou lá e posto um vídeo curto lá no TikTok, no Instagram, sei lá. Aí tem lá milhares de visualizações. E o conteúdo, por exemplo, do podcast em plataforma de áudio tem muito menos, infinitamente menos. Mas a pessoa que ouviu o podcast, ela foi lá na plataforma, te procurou normalmente, porque a plataforma até sugere, mas dificilmente alguém ouve uma coisa que não quer ou não conhece. Até acontece, mas não é, né? Lá no Spotify ou no Amazon Music, lá o cara não vai lá e tenta a sorte. Normalmente o cara chegou lá para te ouvir mesmo, né? E ele dedica aquele, sei lá, uma hora, ou meia hora, ou 20 minutos para ouvir o teu conteúdo. Então é muito mais, o volume é muito menor, mas a qualidade disso, da relação criada, para mim é muito maior. Porque quando você vai olhar a estatística lá daqueles vídeos que foram vistos milhares de vezes, você vai ver que a pessoa viu um pedaço, não viu. A gente vê, sei lá quantos vídeos numa pegada no celular e a gente retém lá, sei lá quanto. Então, acho que a relação que se cria é maior com um livro, né? O que eu quis dizer da coisa meio dúbia entre oportunidade de fazer e concorrência de chegar é meio essa mesmo, né? Porque, tudo bem, eu sou um escritor pequeno, então hoje eu consigo, tá, legal, vou lá e escrevo meu livro e coloco na Amazon. Mas alguém tem que escolher, em detrimento de ler alguém famoso, pegar o meu livro lá e ler. Ou, e eu estou falando da escolha só entre um livro e outro. Eu não estou nem falando do tempo da pessoa entre uma série, um podcast. Então, isso gerou uma coisa que hoje, a democracia de fazer ela é muito maior, a possibilidade de fazer ela é muito maior, mas são tantas as escolhas que você conseguir chegar vira um desafio. E eu estou falando isso só no sentido para as pessoas terem essa noção, né? Você consegue hoje entrar para dentro desse funil, mas a ponta lá é bem mais longe do que já era, né? Porque você entrar não garante, né, que você vai exatamente alguém comprar aquilo e, Não. e Mas ler. o que eu costumo dizer, porque hoje eu divido espaço com muito mais autores nacionais e autores bem mais jovens do que eu também, e, e eu falo que eu não me intimido e não tenho problema com isso, eu incentivo os meus amigos, eu curto, eu compartilho, eu quero mais é que publique livre mesmo, eu quero mais é que tenha um monte de escritor brasileiro escrevendo, eu quero que a cena cresça, se fortaleça, porque nenhum autor dá conta de escrever o que um leitor é capaz de ler.
Te dar um exemplo prático que acontece dentro da minha casa. A gente foi para a praia, minha filha levou um livro e eu levei o notebook, porque eu estava terminando o livro que eu estava escrevendo. E eu, o dia inteiro escrevendo. Aí, quando fechei o computador à noite, assim, feliz, satisfeita, eu falei, caramba, eu escrevi 25 páginas hoje. E dia. A minha filha falou, terminei o livro. Então, assim, o mesmo período de tempo que eu levei para escrever 25 páginas, que não estão prontas, que vão passar por revisão, edição, releitura, que eu vou visitar ela mais 10 vezes, inteiro. Entende? Assim, o que falta, eu acho, é espalhar, que não é que todos os brasileiros não leem. Eu estou nesses dois cenários também. Vivo um mundo de loucos por livros, amantes por livros, gente que lê 12, 30 livros no mês, e gente que não lê nenhum na vida toda, porque ele é chato, porque não sei o quê. Então, assim, se a gente fomenta a cultura de leitura, um leitor, essa semana passada eu li 4 livros. Assim, não tem como, um escritor não dá conta de alimentar um leitor voraz. Não dá, porque o processo é muito maior, mais longo, mais complicado. Né? No auge da minha escrita, eu publicava 2 livros no ano. Se a pessoa conseguir ler 2 por mês, eu tenho para ler muita gente. O problema é o hábito de leitura, transformar isso realmente num hábito e descobrir que ler é legal, é divertido. Se você não gosta de ler, você não achou seu livro ainda. O dia que você achar o seu livro e sentir o que você é capaz de sentir lendo, a minha filha vem com o coração acelerado, assim, fala, mãe, põe a mão aqui, ó, coração acelerado, porque tá lendo um pedaço do livro. Ou então a outra vem, lê, chorando de rir. Mãe, olha essa parte. Então, assim, ler pode te trazer tantas emoções, alegrias e distração mesmo. Ler não é só educativo, é também, te torna um ser mais profundo, tudo mais, porque não vai dar tempo de você viver nessa vida tudo que você pode viver dentro dos livros. Mas é legal, é divertido. Se você descobrir isso, pode ter muito escritor aí que não dá conta, não. É verdade. Talvez o que não tenha é realmente tanta gente que esteja disposta, né? Até por uma questão cultural mesmo. Para a gente voltar no lance da carreira, é, o que, em que momento você viu que isso era uma carreira? Assim, em que momento que você falou assim, não, isso aqui agora, isso aqui é uma carreira, isso aqui é uma coisa séria. Qual foi esse momento? Olha, eu lembro perfeitamente desse momento, porque eu sou uma pessoa que eu não almejei isso, aconteceu. Quando eu vi, eu estava lá e descobrindo tudo, todo aquele turbilhão de coisas, porque não vou dizer que é só alegria e é só fácil, porque quando você coloca muito de você numa coisa e oferece para o outro, você está aberto a tudo que aquele outro achar daquilo. E arte é uma coisa muito pessoal, né? Você e seu livro se misturam, assim como eu imagino que outras pessoas que façam outro tipo de arte também se misturam. Então, no começo, como eu era uma pessoa que escrevia escondido, né? E eu gostava de escrever escondido, porque eu não tinha censura, eu não tinha nada. E eu comecei a expor isso, eu me senti invadida. Como se tivessem pegado meu diário e exposto. Me senti muito invadida. E, apesar de até hoje eu levar muito mais carinho do que tapa, de vez em quando as pessoas falam coisas e eu me stalkeava muito para saber o que estavam achando do livro. É uma coisa que eu não faço mais. Mas eu fazia muito. Então, no começo foi meio difícil. Porque eu não tinha imaginado nada disso na minha vida. Bom, só que aí eu publiquei um livro, que foi Sob a Luz dos Seus Olhos, que me abriu uma porta assim que eu não imaginava. E aí fui para Novo Conceito, lancei um outro livro, mas até então eu não tinha um agente. Era aquela sensação de, por favor, pelo amor de Deus, você não quer publicar meu livro? Eu vou escrever direitinho. Publica meu livro. Era essa sensação, assim, de que estão me fazendo um grande favor de publicar esse livro. Então, eu não conseguia pensar ainda numa carreira, nem que eu era profissional, nem que eu tinha chegado em lugar nenhum, nem que eu era boa naquilo. Era muito nublado. Uma situação muito difícil.
Depois que eu lancei na Novo Conceito, que eu me estabeleci com mais um livro, até aí já tinham sido 4 livros, mas o carro-chefe ainda era Sob a Luz dos Teus Olhos, depois de Quando Tudo Caía, eu consegui um agente. E ter essa agente fez todos os editores me lerem. Porque quando você é apresentado por alguém que é respeitado no mercado, é diferente. Quando você está com um livro na mão, assim, pelo amor de Deus, lê meu livro, né? E o editor está com aquela pilha esperando de gente oferecendo o livro para ele. É diferente quando uma pessoa, que é a minha agente, ela já tinha sido editora da Record, sei lá, 30 anos, uma pessoa super respeitada, responsável por um monte de best-seller, tinha a agência dela um tempão, é agente de pessoas como a Miriam Leitão, por exemplo. Quando eu consegui essa agente, ela fez todo mundo me ler. E, assim, eu nem sabia que todo mundo tinha me lido. Até então, ainda não tinha vindo essa sensação. Meu livro foi comprado, teve uma disputa pelos meus livros de algumas editoras, e eu escolhi ceder para a Rocco, porque a Rocco foi a única que quis meus 2 livros. O primeiro, eles iam relançar, e um inédito. As outras editoras queriam o inédito. Então, e fora que quando eu recebi uma proposta da Rocco, eu fiquei assim, meu Deus, a Rocco, né, publica Harry Potter, publica Clarice Lispector. Para mim, aquilo foi além, porque o público geral, ele não sabe nada de editora, ele não tá nem aí. A gente publica. Mas você que conhece, que tá no meio, chegar nisso, se, né? Eu falei, caramba, cheguei. Mas ainda não sentia isso, tá? E aí eu fui para a Bienal, meu livro não ia ser lançado, a Rocco só me apresentou como nova contratada. E eu sempre vou no primeiro dia da Bienal, porque o primeiro dia da Bienal do livro é o dia dos negócios. Lá estão os donos das editoras, os editores-chefes, o pessoal do marketing. Não está só o pessoal que vai trabalhar na Bienal e nem só escritores. Tem o pessoal executivo. E aí, nessa Bienal, eu já tinha sido contratada pela Rô, que ia publicar no próximo ano. Eu cheguei, como eu sempre chegava, para visitar algum amigo, alguma coisa, prazer. Eu sou a Cris Mello, eu sou escritora. E eu comecei a escutar. Eu sei quem você é. Eu li o seu livro. Você não quis, né, trazer seu livro pra gente. O cheque da Rocco era mais gordo? Eu falei, não, é porque eles queriam os 2 e tal. E isso começou a me causar espanto. Eu fui na LPM, que é uma editora tradicional aí do Sul, que publica Marta Medeiros, e o L e o PM são as iniciais dos donos, né? E eu conversei com o L, conversei com o PM, e ele pegou na minha mão e falou assim, não, eu li o livro. Não é o livro do professor que mora no interior, sei o quê, e eu comecei, eu falei, o que é seu livro? A Luciana nem falou, né, que eu aprovei seu livro e tal. Então, ali, é como se eu tivesse passado a existir dentro daquele mercado e eu falei, cara, agora ficou sério. Agora ficou sério. Eu tenho 2 livros que vão sair na editora Rocco e todo mundo me leu. Todo mundo sabe quem eu sou. Parece que eu comecei a passar a existir. Inclusive, tem um dos meus livros que a editora colocou atrás, que foi mais ou menos nessa época, o livro que ele falou era esse aqui, o Sobre 1 Milhão de Estrelas, e tá escrito assim, outro dia eu até li isso, falei, meu Deus, com a delicadeza e a paixão que ele concedeu um lugar de destaque entre a nova geração de autores brasileiros. E foi nesse momento que isso aconteceu, que eu passei a ser um destaque, que eu passei a existir e ter um lugar naquele mercado maluco, louco, imprevisível, mas que eu passei a existir. Então eu senti, cara, isso é sério, é uma carreira, eu quero isso para mim. Legal. Eu acho que demorou, né? Demorou, porque, né? Você vê como. Demorou. Não, e é legal falar isso, porque às vezes demora, né, para a gente realmente acreditar que aquilo está acontecendo, né? Então, rola às vezes até uma coisa de negar que está acontecendo para não assumir a responsabilidade do que está acontecendo. Talvez, não estou querendo ser muito filosófico aqui, mas talvez role um pouco isso. A negação do que está acontecendo para que não tenha que se assumir, né, aquilo. Meu Deus, agora aconteceu, eu tenho que agir tal qual, né, algo que está acontecendo. É, em seguida, eu quero que você fale mais e melhor dos livros, inclusive dos lançamentos e tal, o que está acontecendo agora. Então, quem está por aí, espera mais um pouquinho para a gente falar sobre especialmente isso.
que aí a gente já vai encaminhando para fechar. E eu fiquei pensando, porque assim, desde que eu comecei a fazer, assim, conversando com alguém, você acaba colocando algumas coisas que, sei lá, vai virando meio sem querer a marca do negócio, sei lá, enfim. E meio foi sem querer, porque eu realmente não penso em quase nada. Mas uma coisa funciona e aí foi ficando. E aí tem o lance lá de- que ficou dá para a pessoa fazer uma pergunta. Só que como a gente já fez isso muitas vezes, as perguntas estão se repetindo e não necessariamente a resposta. Aí as pessoas vão descobrir que eu mudo de opinião muito fácil. Porque as pessoas, eu já peguei as pessoas perguntando a mesma coisa e eu respondo de maneira diferente, porque depende. Bota a culpa do signo, fala que você é de gênio. Depende do que eu estou pensando no dia. Porque, na verdade, eu costumo ver as coisas sob vários aspectos mesmo. Então, quando a pessoa faz a mesma pergunta, eu tento responder a verdade, mas é sobre outro ponto de vista. Sim. E eu fiquei pensando que eu não quero tirar isso, porque ficou legal, mas eu não quero manter da mesma forma, porque uma hora vai parar de funcionar. Então, nós vamos fazer de uma forma diferente. Eu vou te entregar para fazer uma pergunta, mas eu quero continuar dentro do assunto. Então, Uhum. que para mim é um desafio, porque eu não sou exatamente um profundo conhecedor de livros, mas eu queria que você tentasse encaixar uma pergunta, mas Eu já sei o que eu vou perguntar. que tivesse dentro do universo que a gente está falando, da carreira de escritor, enfim. Talvez eu não saiba responder, mas enfim. Para você é mais fácil que você é criativa, vai lá. E aí quem for os próximos, aí tem que ver esse episódio para vir meio preparado. Eu acho que eu vou ter que pôr no briefing isso. Eu não ponho nada no briefing, na verdade, mas eu acho que isso eu vou ter que pôr. Então, primeira pergunta, depois os livros, né? Isso, primeiro faz a pergunta e depois a gente encerra com você falando aí do teu trabalho. Você tem vontade de escrever um livro? Já pensou? Poxa, isso aqui daria um bom livro, eu gostaria de escrever. Eu penso muita coisa, né? Eu tenho a capacidade de pensar bastante, mas eu não sei se eu. Primeiro, não sei não. Primeiro, eu não conseguiria, porque eu escrever. Não conseguiria. Não porque eu não tenho a criatividade para criar a história, porque talvez até tenha. Talvez até tenha. Nunca tentei, mas talvez até tenha. Vamos dizer assim, que eu não era um mau escrevedor de redação, por exemplo, mas isso é um texto curto. Agora, a questão é justamente, eu sou muito ruim escrevendo, né? A verdade é que esse é um defeito que eu tenho, né? Eu realmente eu sou ruim escrevendo. E não é ruim criando o arco, é ruim escrevendo mesmo. Eu erro muito porque eu penso mais rápido do que eu escrevo e eu acabo cometendo muitos erros, inclusive de falta de atenção. Então, quem me acompanha, quem segue na rede social lá, tá sempre achando alguma coisa lá que eu escrevi errado, uma letra que faltou, tal. Inclusive, isso já me incomodou muito, muito, assim. Até me incomoda ainda. Mas eu passei a olhar como uma coisa assim, neste universo. Eu não sou, né? Isso não é minha profissão. Então, é meio que um pouco. Eu vou contar esse segredo aqui. Eu deixei de, inclusive, de corrigir. Às vezes eu vejo que está errado, alguém me avisa e eu não vou lá corrigir. Antes eu deletava o post, ia lá, fazia de novo, agora eu não faço mais. Porque é um pouco do que me humaniza, sabe? Tipo, olha, eu tô aqui falando de desempenho, de disciplina, de um monte de coisa, mas assim, olha, eu sou humano isso aqui, eu dou umas pisadas na bola aqui e vou deixar aí porque eu não quero esconder que eu tenho esse problema. Eu não nego que é um problema, mas eu não quero esconder isso das pessoas. É lógico que mesmo nesse universo de post ali e tal, se você for pegar lá o começo e for pegar agora, é lógico, eu erro menos, né? Porque eu faço bastante, então tudo que você faz mais, você vai errando menos. Mas eu ainda erro. Essa semana tem um post lá que está errado. Às vezes a pessoa nem percebe, né? Porque no contexto de ler a frase foge, mas essa semana lá, esses dias eu estava passando e falei, faltou uma letra, uma palavra, sei lá, eu dou dessas. Então eu acho que eu não tenho a capacidade técnica, inclusive, para fazer.
Então, nesse aspecto, não é uma coisa assim que eu acho que eu sou melhor falando do que escrevendo, talvez. Agora, quem sabe um dia a gente escreve junto, aí talvez funcione. Eu falo e você escreve o que eu falei. Aliás, eu não falei para as pessoas, né? A gente acaba partindo do princípio que as pessoas sabem, mas não sabem, né? É, porque tem aquela meia dúzia que está aqui sempre, mas o resto é passageiro, é transitório. A Cris, ou Érica, para mim, é minha irmã, né? Porque eu acabei não falando isso, mas assim, se vocês não têm irmão escritor para trazer no seu podcast, o problema não é meu, né? Eu tenho, né? Então eu convidei a minha irmã, porque eu não preciso convidar outra pessoa, né? Então, a, a, a Érica para mim e a Cris para o estrelato é minha irmã. Então, quem sabe um dia a gente não faz uma dupla e tenta escrever alguma coisa. Eu não sei se eu conseguiria fazer uma história, assim. Eu até andei fazendo uns cursos aí de storytelling e tal, porque eu preciso para outro contexto e para coisas menores, né? Eu gosto de contar história, eu acho que contar história é uma coisa legal, mas eu não sei se eu tenho esse, sabe, de construir uma. Até porque eu tenho dificuldade, inclusive, de ler livros de história. Eu tenho dificuldade. Eu até leio hoje razoavelmente, mas eu leio muito livro de filosofia, livro técnico, biografia, eu li alguns, tal, que eu acho interessante, mas livro de história, assim, eu tenho uma dificuldade porque eh, eu não sei se eu não consigo focar, mas eu tenho dificuldade, inclusive, de guardar quem é quem, sabe? Eu me propus um desafio, eu tô, também aí que aí eu também chutei o balde, né? Eu estou lendo um livro do Dostoiévski, né? E aí aqueles nó, porque eu falei, aí já que é para, vou ferrar logo uma vez. E aí, e aqueles nomes de personagens russos, né? E aí daqui a pouco eu não sei mais quem é a pessoa, entendeu? Eu tenho essa dificuldade, eu não consigo, eu invejo muito quem consegue, sabe? Essa coisa que você falou da Ana Clara, da Elô, que são suas filhas, de entrar para dentro, de sentir, de se enxergar ali, eu não consigo. A pessoa explica, 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 e eu continuo vendo só letras. Deve ser bem triste isso para mim. Deve ser bem triste. Deve ser bem triste para quem escreve, mas eu não consigo, não é uma coisa assim que eu estou lendo e eu entro para dentro e começo a sentir aquelas emoções. Até então não consegui ainda. Talvez seja um processo que um dia vai acontecer. Eu estou me esforçando para isso, mas não consigo. E já outros tipos de livros aí eu consigo. Fico querendo saber. Mas eu acho que não é todo livro que faz isso com a gente. Eu gosto de ler, eu leio razoavelmente bem também, porque eu divido meu dia em várias tarefas, então às vezes eu também não leio tanto que eu gostaria. Tem algumas fases que eu leio muito, tem fases que eu não consigo ler. Quando eu estou escrevendo, eu evito ficar lendo livros do mesmo gênero, porque eu não quero cair na onda de ficar comparando o meu livro com o outro, e nem, né? Então eu me afasto um pouco do gênero que eu escrevo. E assim, tem livros que eu acho muito bons, tem livros que eu acho mais ou menos, tem livros que eu gosto, mas alguns livros, eu falo que quando isso acontece, é quando o texto acha seu leitor ideal. Não é sempre que acontece. Por exemplo, eu tenho um monte de leitor, vários leitores, graças a Deus. Mas eu tenho alguns que, quando chegam com o livro para assinar, eles me olham como se a gente se conhecesse. Uhum, uhum, ok. É porque, olha, teve uma que falou assim: Nossa, eu tenho medo de acordar à noite e encontrar você escondida na minha cozinha. Que não é possível, você sabe que eu vivo. Porque ali a gente se encontrou num sentimento que eu tive quando escrevi, e ela, quando foi ler, teve a mesma coisa, e ali criou uma conexão quase mágica de tão inexplicável, e aí você consegue sentir isso com o livro. Não é todo livro que vai fazer isso com você, mas quando você tem isso, é um negócio tão mágico, você se sente tão representado, tão visto, e menos sozinho. Eu acho que uma coisa que a literatura fez por mim foi isso, eu tinha um vazio existencial muito grande, uma coisa quase individual, solitária e tal. E depois que eu comecei a escrever, e que eu acho que eu coloco aquelas coisas no livro e que tá só em mim, e vem aquele monte de gente e se identifica,
eu percebo que, no fundo, a gente é feito dos mesmos pedacinhos, sabe? E esses pedacinhos, quando se encontram dentro daquele texto, se acham. E a gente cria uma conexão e uma comunidade mesmo. Mas isso não é com qualquer livro. Não é todo livro que eu leio que eu sinto isso. É uma coisa mais rara mesmo. Mas É, acontece. Quando acontece, faz você querer buscar outros livros para assistir de novo. eu acho que o problema é a capacidade de manter o foco, assim. Mas enfim. Eh, Aproveitando aí, então, agora eu queria que você falasse um pouco, assim, é lógico que dá para dar uma passada, assim, né, nos teus outros livros e falar do que está acontecendo mais agora, assim, né, para a gente Trouxa, deixei aqui os livros. que bom. Esse é o meu momento. Isso. Vou vender o peixe. Bom, eu tenho o meu primeiro livro escrito e publicado. Antes dele, eu só escrevia crônicas. Então, eu nem vou na linha temporal, tá? Eu vou na linha de escrita. Eu tenho esse livro chamado Meus Melhores Rascunhos. Ele também tem 2 edições, porque ele foi lançado primeiramente pela editora pequenininha que me lançou, e depois ele foi relançado, tá com essa capa. E nesse livro aqui, ele chama Meus Melhores Rascunhos, porque é um compilado de textos que eu publicava num blog que eu tinha que chamava Rascunhos da Cris. Então, eu falo que esse livro é um presente, acima de tudo, para mim, porque a editora foi lá, catou um monte de texto que eu já tinha publicado, que eu já tinha escrito, transformou num livro. Esse livro é interativo, ele tem proposta de atividades de escrita, ó, tá vendo? Então, para quem quer ser escritor também e quiser brincar com ele, dá. Então, esse é meus primeiros passos de escritora, quando eu ainda não escrevia romance, só escrevia crônicas e contos. Esse livro conta um pouco dessa parte da minha jornada. E aí eu fui escrever um livro para ver se eu conseguia, porque esse livro nasceu disso, porque eu escrevia crônicas, e aí eu sou professora de língua portuguesa, professora de língua portuguesa é muito chato, a gente estava conversando um dia na sala dos professores e falando mal de um monte de livros, professores. E eu falei, ai, gente, se tira um adolescente do videogame, da rede social e faz ler 300 páginas, para mim tem algum valor. E aí, como eu estava numa fase da minha vida muito assim, é só esperar a morte chegar, porque eu tinha passado no concurso público, eu estava casada, tinha tido a minha primeira filha, e aí aquela estabilidade me enlouqueceu. O que seria bom para algumas pessoas, né, o que traz calma, para mim trouxe um desespero. Eu falei, nossa, agora é só esperar a morte chegar, tá definida, a minha existência toda é essa aí. E aí eu precisava, acho que, de um lugar de desafogo, e pensei, será se eu começasse a escrever um livro, eu conseguiria as tais das 300 páginas? E foi nesse espírito que eu comecei esse livro aqui, O Sob a Luz dos Seus Olhos, que é o meu carro-chefe, é o livro que arranca lágrimas, é o preferido, é o mais marcado, as pessoas têm uma conexão com esse livro imensa, e eu sei por que livros de estreia têm esse poder. Eu amo ler livros de estreia de autores, porque eu acho que o livro de estreia sempre tem um pouco desse desespero, às vezes perde um pouco na técnica, não é o meu melhor livro no meu ponto de vista. Se eu achasse meu primeiro livro meu melhor livro, eu podia ter encerrado, né? Não acho meu melhor livro, mas entendo porque as pessoas amam tanto ele, porque ele tem uma despretensão, assim, quem nem sabia que ia ser lido. Ele é muito cru, visceral. Então, é um livro que abriu todas as portas para mim e eu sou grata e serei eternamente a ele. Ele também tem 2 edições. Ele foi lançado em 2012 e depois lançado pela editora Rô. Tá, todos esses que eu estou falando estão disponíveis aí para compra. Depois desse, eu tenho esse Enquanto a Chuva Caía, que esse é o único livro que eu ainda não relancei. Na verdade, é antes, né? É depois do Sob a Luz, mas antes da Rô. Esse livro eu ainda não relancei, eu ainda tenho ideia de relançar ele, ainda está com o meu nome antigo de gringa, de Christine M. Então, ele ainda não foi relançado, mas foi um livro que vendeu muito, muito, muito. Então, eu não penso em relançar ele agora. Talvez um dia. Mas também é um livro muito bem aceito, bem vendido. Tem o Sob 1 Milhão de Estrelas, que é um spin-off do Sob a Luz dos Seus Olhos. Ele acontece ao mesmo tempo em espaços diferentes. Um leitor me deu a ideia. Na verdade, foi uma cobrança. Ele falou assim, eu queria muito saber o que aconteceu com o Cadu, porque até hoje, para mim, ele está naquele apartamento fechado lá, amargando o fim dele e da Elisa. Eu queria muito saber o que ele fez depois que ela bateu aquela porta na cara dele.
E eu falei, nossa, mas o Cadu, porque a última cena do Cadu é uma cena meio complicada, ele tem uma briga meio acalorada com a Elisa, não é legal. Mas ficou. E na cabeça de um escritor basta um si, né? Tá certo que não é a história do Cadu somente. Eu tive uma ideia, estava assistindo uma televisão e falaram que o mês dos casamentos tinha mudado, que não era mais maio, era dezembro por causa do 13º. Aí começou a mostrar um monte de tradição de casamento, inclusive aquela que as amigas solteiras escrevem o nome na barra do vestido. E essa cena me pegou. Assim, veio de um jeito tão bonito para mim. E aí eu vi uma moça chegando naquela cidadezinha do interior, toda empoeirada. E eu falei, cara, achei o destino do Cadu, eu sei para onde ele foi. Depois que bateram a porta na cara dele. E aí nasceu esse livro. Tem o Bom do Amor, e esse Bom do Amor aqui também é um presente na minha vida. Por quê? Porque ele surgiu de uma conversa com a editora, falando assim, nossa, eu queria muito escrever uma HQ. Tem HQ de tudo, eu queria escrever uma HQ de amor. Ela falou, então faz. Quem que tem essa ideia? Aí eu falei para ela que eu queria fazer o roteiro. Ela falou, vamos fazer uma web novela. E foi uma web novela, esse livro. Ele era postado toda quarta-feira no site e nas redes sociais da editora Rocco. Então, ele tem. Eu planejei as postagens, planejei o roteiro e fiz baseado na data que ele ia ser lançado. Então, se naquele dia era dia da poesia, tem uma HQ especial pelo Dia da Poesia. É a única HQ feita em aquarela. Os desenhos são originais, depois eles foram digitalizados, ele foi todo pintado à mão. Então, eu roteirizei o texto e o desenho, eu passava o brief para a ilustradora. E para mim foi ótimo, foi um desafio, que eu falo que é o único livro que eu escrevi numa planilha de Excel. Porque eu tinha que planejar ele e fazer. E outro, para mim, foi muito difícil, porque eu escrevo de uma maneira muito abstrata, subjetiva, às vezes, e eu não podia fazer frases que não dessem para ser desenhadas. Tem que ser uma coisa um pouquinho mais concreta, mas sem perder a poesia. Então, é sempre um presente quando o escritor é ouvido e mostra que ele é capaz de construir conteúdos diferentes. Eu sou romancista, mas eu também sou cronista, eu também posso construir uma HQ, eu tenho criatividade suficiente para fazer coisas diferentes. E é muito legal quando a gente tem espaço dentro da editora para brincar com o nosso potencial. É um livro super bem vendido também, porque ele é muito dado presente. Então, quando chega Dia dos Namorados, quando chega épocas festivas, é um livro que eu vejo muito, porque eu sei que estão comprando para dar de presente. Porque é um livro de fácil leitura, é um livro bonito, e é um livro muito gente como a gente, eu falo situações do dia a dia de um casal. Eu tenho esse aqui, que esse também não foi relançado, mas ele virou um audiobook, que no Desalenda está disponível em áudio, ele inteirinho, um romance, narrado lá na Storytel, o que é bem legal, porque também é um formato diferente, a história se multiplicou, né? Ele, livro físico, ele não está disponível ainda também. Imagina um dia relançá-lo, mas precisaria trabalhar nele de novo. Então, por enquanto, eu estou contente que ele está disponível no áudio e o físico está guardado por enquanto. O último lançado foi Uma Noite à Vida, que é uma história jovem, contemporânea, acontece aqui em São Paulo, uma história sobre crescimento. Eu falo que é um livro que fala que crescer não é só pagar boleto e nem contar aniversário. Exige mais coisas aí no meio do caminho. Também amo ter escrito, também lançado pela editora Rocco. E aí eu tive um gap na minha carreira de 5 anos, por quê? Pandemia, mercado encolheu, eu com filha sendo alfabetizada em casa, e eu acabei me afastando disso. Eu tinha data para entregar o novo livro, não consegui, e tudo bem. E aí, ano passado, a minha editora, que foi a minha editora na editora Rocco, estava com novos projetos, veio me procurar e falou: como é que você está de tempo? Então, eu falei: não. Quando eu vi o nome dela no celular, eu falei: eu vou aceitar, não sei o que é, eu vou aceitar, porque a escrita é isso para mim. É uma paixão, é um chamado, é meu lugar no mundo, e toda vez que a escrita me chama, eu respondo. Independente de eu ter tempo, de eu achar aquilo vantajoso ou não, não é uma coisa racional, é uma paixão, apesar da escrita ter me dado uma carreira assim, eu ganhei, hoje eu ganho menos dinheiro porque faz tempo que eu não lanço livro, né? Mas eu ganhei dinheiro escrevendo, uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida, ganhar dinheiro porque escrevi livro, publiquei livro, isso é uma realidade na minha vida. É uma carreira, mas é, acima de tudo, um chamado para mim. A escrita me chama e eu respondo e vou. E ela me convidou para escrever um livro, que é um livro histórico,
que para mim é uma novidade, mas eu amo, porque uma promessa que eu fiz, quando eu lancei meu primeiro livro, que eu fui chamada de Nicholas Sparks de Saia, não me ofendeu, porque eu sei que eles estavam me comparando só para me dar certo aval, mas me deu medo, porque eu falei, caramba, é meu primeiro livro. Eu não sei se é isso que eu quero escrever para sempre, sabe? E eu fiz uma promessa para mim e para os meus leitores. Eu não vou fazer 10 versões do mesmo livro. Por mais que vocês amem, por mais que vocês gostem, por mais que eu saiba a fórmula que te agrade, eu não vou escrever 10 versões do mesmo livro. É um desafio para mim. Se aquilo não me trouxer algo novo, não me desafiar, não vale a pena. Então, quando ela me convidou para escrever um livro histórico, mas que é um livro de amor, é um romance e tudo mais, aquilo eu volto. Eu fui feliz, porque encaixou com tudo que eu queria. E ela falou uma coisa que mexe com o ego do escritor também. Ela falou: é porque precisa ser bonito, e para ser bonito tem que ser você. Conhece o ego do escritor e aí me ganhou, né? E vai sair ano que vem, tá pronto, tá entregue. Estamos na fase da revisão, a editora já está revisando, me mandando, eu mando de volta, já está nessa fase. Vai sair provavelmente no segundo trimestre, talvez no começo do segundo trimestre do ano que vem, já é uma realidade. Ufa, né? Hã? Um montão de coisa, né? Fora o que tá lá na Amazon que eu fiz, independente, tem alguns contos lá. Tem o livro delas também que eu participei com um conto. Se colocar Cris Mello aí na Amazon, no Google, vai achar tudo que eu já fiz. É um bocado de coisa. Mas ainda é pouco. Vai estar aqui, os caminhos aí, tanto para achar a Cris, como para achar os livros também, os que estão disponíveis, né? E é um monte de história, né? E é legal isso de que são coisas diferentes, né? Porque realmente às vezes a pessoa acaba se abraçando numa coisa que deu certo e fica naquilo. E é como filmes, às vezes, do mesmo diretor, que você viu um, viu todos, e fica aquela coisa. Não que você não goste, mas você entende que quando você vai assistir aquela coisa, é aquela coisa. Trabalho burocrático, né? Trabalhei em empresa muitos anos. E quando eu comecei a escrever, eu falei, isso aqui não vai virar trabalho burocrático. Porque se fosse para ser burocrático, eu ficava na empresa, entendeu? Então, a escrita para mim tem que ser liberdade, tem que ser um espaço de possibilidades. Se eu tiver que me enquadrar num modelo, vira burocracia. E aí, para fazer burocracia, eu não preciso escrever livro. Bom, a gente está chegando no momento derradeiro de encerrar, então uma hora e meia, quase uma hora e meia, passar rápido, e a gente tem assunto para muito mais, mas aí eu convido vocês a ir lá no canal da Cris. Ela tem lá mais um monte de conteúdo e também no Instagram, enfim, além dos livros, tem um monte de conteúdo que vocês vão curtir. Tem uns papos lá com outras escritoras. Então, para quem curtiu aqui, vai lá que você vai se abastecer de mais ainda do que a gente conversou aqui. Eu agradeço de novo, né, a disponibilidade de vir aqui, de contar as histórias. Eu sempre me sinto privilegiado de estar aqui ouvindo tantas histórias e tantas pessoas. Lógico que as suas histórias eu ouço com um pouco mais de frequência, né, mas é sempre um prazer. Obrigado. Eu agradeço. E você que está aí do outro lado, eu espero que você tenha curtido, que se você caiu aqui porque daqui a pouco está pensando em escrever, vai lá e escreve mesmo, faz. Como qualquer coisa na vida, se você tem vontade de fazer, faz, que o problema está mais na expectativa do que em fazer, né? Então, administra a expectativa, mas faça. Se você tem vontade de fazer, está dentro de ti, faça isso. Espero que tenha te ajudado aí a encontrar os caminhos. Volto a dizer, vai lá no canal da Cris, vai achar mais os caminhos. Se chegou até aqui, eu não fico enchendo o saco durante o vídeo, mas se você chegou até aqui, curte o vídeo, curte a página, se inscreve.
menos de um terço das pessoas que assistem se inscreve, né? Inclusive as pessoas que assistem inteiro. E não custa nada, né? É só clicar no negocinho ali e vai nos ajudar a continuar aqui. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. E se curtiu, volta semana que vem. A gente vai ter uma outra história, uma outra profissão, uma outra carreira para contar. E eu sempre brinco daquelas brincadeiras que fico. Se não gostou, indica para quem não gosta. Não precisa passar raiva sozinho. Se vinga e manda aqui passar raiva. Mas se você voltar semana que vem, aí mais uma vez eu não vou estar sozinho, porque mais uma vez seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, uma boa semana e até mais. Obrigado.